A paz do Senhor, bem-vindo ao Foco na Lição. Hoje estudaremos a lição 11 de nossa revista Betel Dominical. A soberba precede a ruína. Para um bom entendimento da lição, aconselho a leitura de todo o capítulo 48 de Jeremias. Vamos ao foco na lição. Ponto 1. A origem e pecados dos Moabitas. O povo de Moabe era descendente de Ló e inimigo de Israel. Na Bíblia encontramos alguns relatos que narram os conflitos entre os Moabitas e o povo de Deus. Dentre eles destaco: quando rejeitaram o pedido de Israel para cruzar o país, atravessando suas terras; quando Balaque, rei de Moabe, mandou chamar Balaão para amaldiçoar Israel; e quando mulheres moabitas seduziram alguns israelitas a praticar idolatria e imoralidade, fato que custou a vida de 24.000 pessoas. A soberba, a confiança nas riquezas terrenas e a idolatria daquela nação trouxeram-lhe somente desgraça. No texto de referência da lição, podemos ter a dimensão da severidade do julgamento de Deus contra Moabe, anunciando que eles seriam completamente destruídos pelos babilônios. Ponto 2. Deus não tolera o orgulho. Bem antes de Jeremias, Isaías já havia profetizado sobre os moabitas, identificando-os como um povo orgulhoso, arrogante e presunçoso, e que por isso seriam abalados. Em função da autossuficiência e do conforto em que viviam, eles não estavam preparados para o que estava por vir. Mas a palavra de Deus é clara: ou caminhamos em humildade com o nosso Deus, confiando nele acima de qualquer outra coisa, ou de modo algum caminharemos com ele. Todos aqueles que se apoiam em suas próprias capacidades, no dinheiro e nas influências que possuem, não terão parte no reino de Deus. Pelo contrário, conhecerão a ruína de perto. Ponto 3. Uma moabita na genealogia de Jesus. Apesar da inimizade histórica entre os israelitas e os moabitas, houve entre estes uma mulher que se destacou e teve sua vida transformada ao proclamar fidelidade ao Deus de Israel em uma das mais belas declarações registradas na Bíblia. Pequeno em número de páginas, mas gigante em ensinamento, o livro de Ruth registra a maravilhosa história dessa moabita. Uma viúva que naquela época não tinha perspectiva de viver um futuro próspero, mas encontrou graça aos olhos do Senhor e teve seu nome incluído na genealogia de Cristo. É importante salientar que, apesar da amargura de sua sogra Noemi diante da situação crítica que passava, entendo que Ruth manteve-se fiel ao Deus de Israel graças ao conhecimento que obteve durante o tempo que conviveu com seu marido israelita. Será que o nosso testemunho está influenciando as pessoas ao nosso redor a buscar nosso Deus? Ou será que as tem afastado do verdadeiro Evangelho? É para pensar. Para fechar, para essa lição, eu trago uma ilustração que pode ser lida no início ou no final de sua aula. O link para download do PDF vai estar aqui disponível na descrição do vídeo. Você pode baixar diretamente em seu celular ou imprimir e fazer como eu vou fazer agora. E o título dessa ilustração é O Jovem Seminarista, e a história é esta. Tempos depois de ter começado a estudar em um seminário teológico, finalmente um jovem recebeu seu primeiro convite para pregar. E ele tinha certeza de que aquela noite seria uma bênção, pois ele havia se preparado bastante para aquela ocasião. Ao chegar na igreja, ele encostou a Bíblia no peito e caminhou até o púlpito feito um general.
Sua pregação, no entanto, foi um fiasco. Parecia que Deus o havia deixado sozinho, desamparado na frente de todos. Ao final do culto, ele saiu de cabeça baixa, sem entender o que havia dado errado. Solidário àquela situação, um idoso o abraçou e cochichou em seu ouvido: filho, aprenda essa lição. Se você estiver sentado nesta igreja, do jeito que você está saindo, eu lhe garanto, você estaria saindo exatamente do jeito que você entrou. Na próxima semana, estudaremos a lição 12, Judá é levado para o cativeiro da Babilônia. Enquanto isso, agradeça a Deus pelas orações respondidas e pelas oportunidades de pregar sua palavra pelo país. Deus te abençoe e boa aula!